usos públicos. Bom dia, sejam bem-vindos a uma nova disciplina que aparece aí para vocês no ciclo 2. Aqui faltava. Nós teremos arte. Olha só que coisa boa. Vou me apresentar a vocês. Eu sou a Angélica, a professora que vai conduzir a aula de arte com vocês, ok? Preparados? Então nós vamos viver uma aventura. Pergunta! Nessa aula de hoje, nós vamos entender quais são as funções da arte. São N as funções que a arte pode trazer para a gente. O entretenimento, a arte pode trazer informação, a arte vai trazer o cotidiano, a nossa vestimenta, enfim. Ela vai estar em todos os lugares, mas nem sempre ela foi assim, não. Então, nós vamos começar fazendo uma reflexão sobre os nossos antepassados, lá no período rupestre. Vocês conhecem a arte rupestre e sabem que o início dessa história começou com desenhos feitos nas cavernas. E estes desenhos tinham finalidade? Óbvio que sim, de comunicar. Lá naquele período, os desenhos, eles serviam como registro do cotidiano daquela sociedade. Nós podemos ver cenas de guerras, nós podemos ver a dança, nós podemos ver a construção dos instrumentos. Tudo isso, ele era registrado. Então, não havia uma finalidade estética, e sim uma finalidade informativa. E graças a essas informações é que nós hoje temos o conhecimento de um pouquinho que foi naquele período. Então, agora, a gente vai seguir um pouquinho na linha do tempo, para que vocês possam compreender melhor como é que a arte vai evoluir no decorrer da passagem aí dos nossos anos, beleza? Trouxe para vocês uma imagem do período da Idade Média. Esse período é da arte bizantina. Né? O que acontece nesse período da arte bizantina? Nós não teremos uma finalidade aqui estética. Não podia se representar a pessoa de forma realista. No caso da Idade Média, a arte vai ser toda voltada para a religião e não se podia venerar imagens. Então, essas pinturas e mesmo os mosaicos, todas as artes deste período, a finalidade dela é de comunicar, de ensinar as pessoas sobre a religião, que na época era o cristianismo, né? Então, nós vamos ter representações, por exemplo, dessa auréola que circula a cabeça, vai sempre significar que aquela representação é de uma pessoa santa, certo? Partindo para a Grécia. A arte grega, ela liga-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses. Por que eu coloquei isso aqui? Porque na arte egípcia, ela também tinha finalidade de representar somente os seus deuses e a vida cotidiana dos faraós e das pessoas ali ao entorno dele, né? Assim como no período rupestre, no Egito também, as esculturas, suas pinturas, elas serão para essa representação do dia a dia das pessoas, né? Do faraó. Já aqui na arte grega, eles vão valorizar a questão da inteligência do homem. O homem, ele vai ser mais importante no universo. O dia a dia, a natureza e as manifestações dos gregos, elas serão também retratadas na arte. Vocês já ouviram muito sobre mitologia grega. Essa mitologia são crenças dessas pessoas que serão representadas através das esculturas, através de suas pinturas. Eles vão procurar o equilíbrio, o ritmo e a harmonia, a questão da simetria, pesos iguais,
vai ser na Grécia que nós vamos ter uma evolução muito grande em relação às esculturas. Vou dar um exemplo para vocês. Escultura egípcia, corpo totalmente rígido. Eles não tinham uma técnica ainda eficiente para fazer com que essas esculturas se movimentassem. Então, os faraós, eles serão representados de maneira rígida, por vezes com as mãos sobre os peitos ou sentados, e ainda tinha a lei da frontalidade, que isso aí depois a gente conversa sobre, porque aí a gente já entra muito dentro da história da pintura egípcia. E na Grécia é o berço dos Jogos Olímpicos. Os carinhas saradinho, malhadinho. E isso vai ser representado nas esculturas. Então, nós vamos ter ali uma movimentação. Arte grega, período arcaico. Ainda não havia uma evolução, mas as pessoas já eram representadas de forma bem simétrica. Haviam medidas rígidas para a confecção dessa escultura. Período clássico. Aquela famosa quebradinha. Eu falo que a gente está esperando o ônibus, um peso concentrado numa perna, a outra perna ligeiramente para frente. Já se consegue fazer essa abertura aqui. E nós vamos ter o período helenístico, que eu adoro, que é onde representa ali as cenas mais dramáticas. Então, nós vamos ter estátuas dramatizando, com aquelas carinhas de sofrimento. É o ápice, não vou poder mostrar meus gominhos sarados, mas as estátuas gregas são todas saradinhas, todas bem fortinhas. E depois a gente passa para Roma. A Roma, ela vai ser uma cópia da Grécia, ela se inspira muito nas artes gregas, mas há um pequeno diferencial. A Grécia, ela tinha uma coisa chamada beleza idealizada. Rolava um Photoshop grego, entende? As estátuas e as pinturas, elas não eram representadas da maneira realista. Tinha que dar aquele toque especial. Roma não. Roma já demonstra a realidade. Se a pessoa tem ruga, ela vai ser representada com uma ruga. Se ela é meio calva, ela vai ser representada com aquela calvície. E Roma também ela vai investir muito na questão da arquitetura. Construção de aquedutos para condução de águas. Então, ela vai desenvolver muito nessa questão da arquitetura, que é o que deixa de legado para nós. Inclusive, há uma curiosidade, questão do Coliseu, por exemplo, e está em pé até hoje, Que argamassa foi aquela? Procurem pesquisar sobre o material utilizado para as arquiteturas gregas. Elas estão em pé, as ruínas delas ainda estão de pé, enquanto nós temos muitas coisas aí que por nada estão desmoronando. Então, procurem saber, é uma curiosidade bem bacana, essa questão aí de Roma. Então, a Roma, ela vai colocar muito essa questão do real. Existe a coluna de Trajano, que ela é muito bonita também, gigantesca, e em torno dela toda esculpida com cenas de guerra, cenas de que aconteciam ali naquele período do Império. É muito bacana depois também que vocês possam olhar, e eu me comprometo a mostrar para vocês, porque é bem legal. Bom, vamos dar um salto para o Renascimento. O que acontece no período desse Renascimento? Não vai haver mais a idealização de deuses, como no Egito, como na Grécia não tinha deuses, mas tinha as mitologias. E aqui nesse período do Renascimento, o artista ele vai ter mais autonomia para fazer as suas próprias criações. Há um estudo sobre anatomia aqui neste período. Então, a ciência ela vai evoluir grandemente em função desses estudos. Poderiam fazer a dissecação dos cadáveres. Então, se na Grécia ele já tinha um domínio da representação do corpo externo, aqui vai dar um boom. Por quê? A gente vai poder tirar a pele, olhar a estrutura do músculo. E sabe quem foi uma das pessoas que colaboraram para isso? Leonardo da Vinci. Às vezes a gente pensa que esse homem só fez a Mona Lisa na vida, Mas não é verdade. E Leonardo da Vinci, ele era polímata, conhecedor de várias áreas. E uma das áreas era
o desenho. Ele fazia desenhos das anatomias. Ele também foi inventor, bom, enfim, ele foi N coisas. Mas nesse período do Renascimento, nós vamos colocar aí essa questão do artista poder representar, né, de forma mais livre. Inclusive, começam a aparecer ali ao fundo as paisagens, coisas que não aconteciam em períodos anteriores. Dando um grande salto do Renascimento, a gente agora vai para o período moderno. Neste período, a arte vai deixar de ser meramente comunicação. E ela passa a ser mais expressão. O artista vai ter essa liberdade de se expressar de N maneiras. Eu coloquei aqui para vocês essa imagem porque ela é muito conhecida, que é a persistência da memória de Salvador Dalí. Esse período aqui coincide com os estudos da psicanálise, onde fala que o estudo do inconsciente, através dele, você pode alcançar coisas inimagináveis. Então, essas pinturas que não são possíveis de acontecer na nossa realidade, são representações surrealistas, ok? Quem tiver interesse, anota aí. Aliás, sempre com um caderninho na mão, fazendo as suas observações aí, beleza? Na hora das dúvidas, já fica mais fácil. Então, a arte evoluiu de tão grandemente, que nós chegamos a um ponto que não vale mais aquela pergunta o que é arte. Mas sim para que ela serve? Vou contar um caso aqui para vocês. Teve um museu nos Estados Unidos que havia uma exposição de arte contemporânea. E não sei se você sabe, mas a arte contemporânea, ela vai utilizar de recursos não convencionais, né? Acabou aquele negócio de pintura na tela, que é só tinta, que é só mármore. Então, o contemporâneo traz para a gente essa questão da utilização de materiais diversos. E então, um grupo de adolescentes foram visitar um museu e nesse museu ele se deparou lá com um ursinho de pelúcia enrolado em uma coberta. Fazia parte de uma instalação, de uma imagem lá. E aí ele ficou intrigado com aquela situação. Falou, será que isso pode chamar a atenção de alguém enquanto arte? Não é possível. E ele resolveu fazer um teste. Ele retirou seu óculos e colocou o óculos no cantinho do chão e afastou. O que aconteceu? Não é que as pessoas foram lá fotografar? Fotografaram o óculos do rapaz. Agacharam, pesquisaram. Por que isso aconteceu? Está dentro de um museu. É arte? Essa é a questão contemporânea. Quando é que é arte? Né? E essa história, ela me faz lembrar demais de um período chamado dadaísta, um período da Idade Moderna, né? Que foi criado aí por Tristan Tzara. Ele vai criar esse movimento em meados da Primeira Guerra Mundial. A arte, gente, ela reflete a sociedade. Ela sempre vai refletir o que está acontecendo ao nosso entorno. Imagina você em plena guerra. Um futuro incerto, situações incertas. Então, por que a arte tem que ser precisa? Por que a arte tem que seguir padrões acadêmicos? Não, a arte também é incerta, a arte é efêmera. A gente não sabe quanto tempo nós estaremos aqui. Então, o que acontece nesse período do dadaísmo? Dadaísmo significa cavalo de madeira. Esse nome ele foi escolhido ao acaso mesmo. O Tristan Tzara, ele queria fazer uma crítica às artes, fazer uma crítica ao que estava acontecendo. E ele abriu ali um dicionário tal e caiu na palavra Dada, e Dada significa nada. Na linguagem dos nossos bebês aí, gugu Dada, né? Algo sem pé nem cabeça, vamos dizer assim. E o dadaísmo, ele vai ser assim. Ele vai ser uma desconstrução da arte moderna. Quando eu falo arte moderna, vocês vão lembrar ali do Salvador Dalí, surrealismo, que eu acabei de falar com vocês.
não haverá preocupação com a beleza estética. Isso não será premissa. Consequências da Primeira Guerra Mundial, a instabilidade, ela vai ser irracional, ela vai ser ilógica, ela não fará sentido e essa é que é a graça do movimento. Os readymades vão cair para a história. O que são readymades? São objetos que são retirados do cotidiano, do nosso dia a dia, e são elevados à condição de obra de arte, né? Então, ela vai ser a maior criação e daqui é que nós vamos ter a nossa arte da atualidade. O mictório de Duchamp, famosíssimo. O que acontece nessa história? Marcel Duchamp, ele compra esse mictório, ele assina com um pseudônimo e ele leva para uma exposição de arte no qual ele mesmo era um, né, dos curadores. Ele pagou, na época, para você fazer essa exposição, você tinha que pagar para expor a obra. Ele pagou essa obra, expôs esse trabalho. Não foi bem recebido, obviamente, e eles colocaram esse trabalho reservado bem em um cantinho ali. O que Marcel Duchamp quis dizer com isso? Que qualquer objeto pode ser elevado à condição de obra de arte. Por que não? Né? Então, atualmente, nós vamos mudar a nossa pergunta de o que é arte para quando é arte. Quando é arte? Cildo Meirelles, ele tem uma exposição muito bacana, que fica em Otim, que retrata exatamente isso. É um ambiente cercado de coisas no chão, de aramados, sempre transparentes ou vazados, de forma que quando a pessoa adentra, ela vai ter sensações táteis. Ela vai pisar em cacos de vidro, ela vai pisar em locais mais macios, ela vai ter que se transpor de um lado para o outro e ela nunca terá uma visão completa da obra de arte. Qual é a intenção? Gente, a intenção da arte contemporânea hoje é fazer com que você pense a respeito. Eu, se fosse visitar uma obra dessa hoje, provavelmente eu pensaria nos meus percalços, nos caminhos que a gente tem que perseguir ali, e nem sempre esses caminhos são fáceis, vencendo obstáculos, mas nenhuma parede é fechada. Todas elas nos dão a visão do outro lado, ou seja, busque que você ainda vai conseguir chegar no lugar desejado, mesmo com tantos percalços, certo? Nós vamos ficar aí com a imagem do nosso Marcel Duchamp, com a roda, né? Conforme eu falei para vocês, o movimento contemporâneo, ele vai trazer para a gente essa questão da reflexão. Cada um pensa o que estiver sentindo no momento a respeito daquela obra. Vocês percebem o salto de como a arte é percebida durante esses anos todos? Ela veio como comunicação apenas. Na Grécia, ela passa a ser idealizada como beleza. Nós chegamos na Roma e isso é desconstruído, porque a arte tem que representar o real, a realidade. Nós vamos passar pela Idade Moderna, onde nós vamos ter um livre pensamento, né? Um pensamento ligado à psicanálise, um pensamento ligado à natureza. A gente vai passar a ter essa representação dos ambientes externos que até então não havia acontecido. Nós passamos pela arte bizantina, que é uma arte que representa apenas assuntos relacionados à igreja, já que naquele período as pessoas eram analfabetas e precisavam das imagens para compreender, até chegar no nosso momento atual, onde a beleza não é premissa. A premissa é a ideia que será concebida. Então, o artista tem que saber conceber uma ideia. Ele não tem que ter habilidades manuais. Aliás, ele nem precisa fazer. Ele pode pedir para que outro execute no lugar dele. A ideia é fazer com que você pense. A ideia é fazer com que você questione sobre a arte atual. Ok?
Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada, beijinhos. Até a próxima, meninos.